Eu, como padre, tendo a oportunidade de ouvir o que ouço, de ler o que eu leio, esse é o principal problema de nós. Entre nós, é esse. Nós sofremos porque não sabemos lidar com a gente. Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo. Temos muita dificuldade de saber o porquê que agimos assim. Não temos controle sobre as nossas ações, não temos controle sobre os nossos afetos. Por quê? Porque nós nos desconhecemos. Jesus era um especialista em julgar as pessoas para dentro de si mesmas. Observe no Evangelho. Em nenhum momento Jesus permite uma religião de superficialidade. Em nenhum momento Jesus admite a possibilidade de deixar uma pessoa sair de perto dele sem que ela tenha feito um mergulho em si mesma. Essa era a especialidade dele. Eu particularmente acho que começava na maneira como ele olhava as pessoas. O nosso olhar, ele é a sala de visitas, onde nós hospedamos o outro. Dependendo da maneira como você me olha, você me deixa à vontade ou não. Você pode me olhar com rejeição, você pode me olhar com uma certa arrogância, e imediatamente eu me travo. Eu perco a coragem de ser quem eu sou. Ou então você me olha de uma maneira que me deixa tão à vontade, que em pouco tempo eu já tenho vontade de lhe contar a minha vida. Eu não tenho medo das minhas fraquezas. Jesus oferecia, sem sombra de dúvidas, esse olhar para quem se aproximava dele. Era um olhar que retirava as bolsas da mão, os alforjes, as fardas, os fardos. Ficava à vontade. O primeiro passo para a gente entrar para dentro de nós é a gente ter ficado à vontade. Porque senão, não dá certo. Não funciona. Outro dia uma pessoa me perguntou: o senhor tem medo de falar para a multidão? O senhor não tem timidez? O senhor não fica medroso quando o senhor vê aquele tanto de gente, saber que o senhor vai ter que falar para ela? Eu falei: não. Porque eu não gosto de enxergar um monte de gente. Nunca gostei de enxergar um monte de gente. Toda quarta-feira, as meninas sabem disso. As meninas que estão comigo. Eu sou mandado por mulher, viu? Só a mulher que manda aqui. Toda quarta-feira nós começamos esse programa de direção espiritual sem nenhuma pretensão de falar com muita gente. Porque eu aprendi há alguns anos que se eu quiser me comunicar com alguém, esse alguém tem que sentir que eu falo só para ele. Se eu encarar a multidão com a pretensão de falar para todos, eu nunca vou ser capaz de comunicar qualquer coisa. Eu tenho que olhar a multidão e enxergar um ser humano só, que precisa de mim, e que, precisando de mim, acaba me colocando numa situação de precisar dele também. Porque você é o lugar do meu evangelho. É com você que eu partilho aquilo que eu preciso viver. Não estou falando com duas nem com três, eu estou falando com um ser humano só. Se por acaso isso serve para todos, é apenas uma consequência do primeiro encontro. Jesus fazia isso, nos deixava à vontade, porque ele enxergava um só. Eu me lembro quando estive lá na terra da Mãe Rainha, um dos lugares que mais me emocionou em todas as minhas andanças por essas peregrinações. A irmãzinha, logo quando nós chegamos, começou a contar a história. E teve uma frase dela que me tocou muito. Ela falou assim: preste atenção no rosto de Nossa Senhora Mãe Rainha. Já olhou aquela imagem? Já olhou? Se não tiver prestado atenção, faça a mesma coisa que eu fiz depois que a irmã me disse. Olhe para ela e você vai ver o tanto que esse olhar tem tempo para você. Que lindo isso, não é? Ela olha fixamente para você, porque ela tem tempo para você. Não é aquele olhar que já te despede, não, que está com pressa, não.
é um olhar que tem tempo para você. O olhar de Jesus era sempre um olhar que tinha tempo para o outro. Por isso ele era tão eficaz. Por isso Jesus provocava uma revolução interior no coração de todo mundo que passava por ele e que honestamente se colocava diante dele. Sabe, minha gente, essa mesma experiência que Jesus provocou neles, provoca em nós. Não é diferente. Eu não posso ficar privado desse olhar. A minha relação com Deus passa o tempo todo pela oportunidade de ser olhado por Ele. Eu não sou um ser imaginado por Deus, eu sou um ser real. Ele me deixa à vontade para ser quem eu sou. É por isso que quando eu vejo alguém querendo dar ordens ao meu jeito de ser, a partir de uma liberdade que eu já alcancei em Deus, eu não admito mesmo. Sabe? Quando uma pessoa quer fazer você retroceder naquilo que você já alcançou de você mesmo, não aceito. Porque é um crime contra tudo aquilo que Deus já me proporcionou viver. Deus já me deu uma liberdade interior, já me fez alcançar tanto. Eu vou regredir só por causa da opinião de alguém? Não. Você não pode fazer isso comigo nem com você. Tudo aquilo que você alcançou, porque Deus lhe deixou à vontade para ser diante dele, é o que há de mais precioso na sua vida. Porque às vezes nós passamos uma vida inteira tentando ser só quem a gente pode ser. É tão confortável quando na vida de repente você, cansado de tanto que você já viveu em torno do que os outros achavam, você é capaz de respirar, olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou quem eu posso ser, porque é isso que Deus aprova, é isso que Deus quer de mim. É tão libertador você ter o direito de olhar no espelho e saber que Deus ama exatamente essa pessoa que está diante do espelho. Ah, padre, mas não tem que melhorar ainda? Tem, mas Deus já ama essa porcaria que é. O que precisar melhorar vai ser um plus, um acréscimo. Deus já ama assim. É igual o filho na adolescência, aquela coisa feia, desengonçada, você continua amando, não é? É lindo, é maravilhoso acreditar que essa dinâmica de Deus em nós nos permite ser quem a gente é, sem inventar, sem enfeites. Da mesma maneira como Madalena foi encontrada sem nenhum enfeite, da mesma forma como essa mulher foi amada, numa crueza vergonhosa aos olhos de todos, menos aos olhos de Jesus. Porque o que Jesus enxergou naquele lugar, naquela mulher, a multidão não conseguia ver. Mas aquela multidão continuaria não conseguindo ver, se ele não conseguisse a mulher ver primeiro. Não adianta nada Deus ver em você, se você não consegue ver o que Deus vê. Madalena se encorajou para se levantar, para enfrentar aquela multidão, porque ela conseguiu ver o que Jesus estava vendo nela. Porque certamente o olhar de Madalena já estava viciado, ela só enxergava os pecados, e ela estava viciada por aquele olhar que já a condenava. Estava acostumada a ser a última, estava acostumada a ser a desprezada, estava acostumada a ser aquela mulher sem valor, que só servia para poder satisfazer as necessidades sexuais dos homens que a procuravam. Mas de repente, alguém olhou diferente para ela. Todo mundo olhava e ninguém via o que Jesus viu. Jesus conseguiu enxergar o coração precioso que Madalena tinha. E assim o resgatou. Volto a dizer, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse visto
em si mesma o que Jesus havia visto, ela não teria levantado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, nessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade do amor, da misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece. Um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam, do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros. A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? No evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa. É criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo. A conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve.
a gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, um compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim:
eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer: ó, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer.
mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história? Tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema, aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje.
Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, a aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí, na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo. A começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel. Não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida. Toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática? Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente.
É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. Qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sente. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Sabe que nós estamos no ano da misericórdia e todas as leituras que você puder fazer para compreender o contexto da misericórdia, nós lhe recomendamos. O meu livro, O Discípulo da Madrugada, é o itinerário de um ser humano que sai do legalismo religioso para entrar na força da espiritualidade, que é libertadora. Eu costumo dizer que muitas pessoas, na tentativa de viverem uma espiritualidade, elas se limitam a praticar uma religião. A prática de religião, até um ateu pode fazer. O que de fato faz diferença na nossa vida é quando nós entramos no coração da realidade. É quando nós permitimos que Deus é natural em nós. Ele é tão natural como a nossa respiração. Aí sim ele nos inspira caráter, verdade, bondade, beleza. Esse livro ele foi baseado a partir de uma das frases das bem-aventuranças.
Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem o coração puro, a gente faz uma experiência muito primária de Deus. A gente até acha que encontrou, mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência. E de repente, e como é que o tempo desmente a nossa experiência, que aparentemente era religiosa? Quando você percebe que não há sustento, quando você não consegue ser motivado por aquilo que você considera religião. Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé, é o que nos faz enfrentar as mortes, as tragédias, as dificuldades e também as alegrias. Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida que ela nos ensina até a gente ser alegre. É diferente o espiritualizado do não espiritualizado quando ele precisa ser feliz. São muitas formas que você tem de buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, também está oferecendo a você uma oportunidade de ir à Terra Santa, ver de perto tudo isso, fazer uma experiência do misericordioso lá, através do acampamento de Pentecostes. Nós vamos viajar no dia 8 de maio e vamos ficar lá até o dia 16. Será uma semana de uma experiência lindíssima, andando pelos mesmos lugares que Jesus andou, e depois também tendo um congresso em Jerusalém no sábado e no domingo de Pentecostes. E você é o nosso convidado para estar conosco. Eu serei diretor espiritual dessa viagem, os telefones estão aparecendo aí na sua tela. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, está oferecendo um câmbio muito abaixo do que você vê na televisão. É uma oportunidade boa que você tem de se proporcionar, de se dar este presente, de ir à Terra Santa e fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá. Você já foi, né, Ziza? Eu já, mas eu tô com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus. Vamos então, aí, vamos dar um jeito nessa história. Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás, que foi Há 4 anos. Foi tão modificador, eu me lembro exatamente como você voltou. Modificou até meu repertório. Oh, meu Deus. Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD. Não entrou nada daquilo que eu estava preparando. Foi engraçado, né? Durante uma palestra, Prado Flores pregando, e eu fui começando a sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia, e era no meu entendimento, sabe? Não era emoção. Eu fui ficando envolvido, mesmo, uma lucidez. Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim e me mostrando exatamente onde é que eu errava na minha missão, no meu trabalho, no ser que eu era. Sim. E no ser que eu precisava ser. Foi muito interessante, Ziza, porque o disco que nasceu daquilo, né, que foi o Solo Sagrado, ele veio com tanta força para mim e eu não o gravei imediatamente. Foi uma experiência de preparo mesmo. Foi até o Queremos Deus, saiu antes dele. Foi um divisor de águas na minha experiência. Da mesma maneira como o Padre Léo foi naquele tempo. Prado Flores com o Gilberto, Monsenhor Jonas naquele ano, foram para mim uma experiência que eu considero de divisão também, um novo tempo na minha vida. Essas viagens nos fazem tão bem. Acho que a gente sai da gente mesmo, e não é só o viajar, o turistar, né? Ah, é diferente. Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo. E mesmo porque a Canção Nova, junto com a Obra de Maria, eles têm uma facilidade de nos fazer peregrinos. É muito diferente. Colocar né? a gente no lugar mesmo, né? Não tem frescura. Né? Eu acho fantástico isso. Tanto é que eu digo muito, porque às vezes pessoas muito abastadas viajam comigo, que têm a oportunidade de viajar o mundo todo e optam por fazer a peregrinação, com aquele despojamento todo. Porque o ser peregrino é muito importante. Só conhece a Terra Santa quem vai com o espírito peregrino como mesmo. Peregrino. Senão, eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram, conheciam Israel e quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação, fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado anteriormente, só na viagem. A minha diretora está falando que meu cabelo está bagunçado. Sei não. Tá ou não? O produtor, melhorou? Deixa eu jogar franjinha. Obrigado, Bia, querida. Você é muito especial.
Ziza, fala para mim. E agora? O que você vai fazer? E agora, José? E agora, José? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui na TV Canção Nova, aqui na Terra Sagrada da minha gravadora. A mãe desse garoto, né? Que é a mãe, né, desse menino. Não, a mãe é você, a Canção Nova é a avó. É verdade. A mãe é você. Tu é o padrinho, eu sou a mãe, Canção Nova é a avó, ok. É a primeira vez, para mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje, colocando para todo mundo em casa, para o Brasil todo, para onde a gente está conseguindo chegar. E o livro vai ser lançado quando? Ai, meu Deus do céu, gente, ele fica me provocando. Você acha que a Ziza tem que começar a escrever também? Ah lá. Uma vergonha isso. Sim, escreverei. Desse ano não passa, gente. É promessa para mim mesma. Então vai fazer bem para você e para nós. Vai sim. Eu já comecei a rascunhar, o Fábio pega muito no meu pé, o Padre pega muito no meu pé, mas vai sair. Então, agora é trabalhar, cantar. Já tô por aí Vamos cantando. ter oficina Vivas em que lugares para as pessoas que querem participar? Ó, para conhecer tudo da Oficina Viva e também de onde a gente vai estar andando com o Projeto Segredos, com a Tour Segredos, é entrar no site da Oficina Viva ou no meu. Mas a oficina, os cursos que a gente estava falando agora há pouco, eles vão acontecer em São Paulo, que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento, aonde acontece a Oficina Viva, o curso ali, o SEB. Que beleza, hein? Dentro do mosteiro? Um privilégio. Que privilégio, meu Deus. Apadrinhada pelos beneditinos de forma maravilhosa. O que a gente faz para ser querido por eles? Ai, meu Deus. Mandar um cartãozinho. Quem é o faz uma abade visita. Dom João, quero aproveitar e mandar um lá? beijo. Ô, Dom João, gosta de mim também, para me receber Dom de vez João, em quando. querido. Ele é meu padrinho da Oficina Viva dentro O senhor do podia mosteiro. gostar de mim para vez em quando eu passar uma noite aí, Meu passar um Deus dia do com céu. vocês. Pois vamos, eu te levo, te apresento pessoalmente, ô Dom Ah, mas João. às vezes não vai gostar de mim, eu só gosto de você, então. Olha lá. Sou pessoa boa, eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia. Oh, meu Deus. Dom João, acolhe esse menino lá, por favor. Você sabe, agora falando sério, eu tenho um fascínio por mosteiro, que é uma coisa impressionante. Sério? Eu sei que eu não tenho vocação para viver lá dentro, mas ele me fascina. Aquela vida austera, rígida. aquela cela, aquele despojamento. Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida. O meu noviciado foi muito austero, a gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos monges. A gente acordava às 4h30, 5 da manhã, enfim, um horário que nem Deus está acordado, mas a gente ia rezar nessa hora. E eu ficava impressionado de ver, com o passar do tempo, Ziza, porque era pesado no dia a dia. Sim. Trabalho e oração, durante 1 ano e meio, trabalho e oração, como vivem os Ora monges. et labora. Sem ir em casa, sem receber visita. Claro, eu tinha visitas, mas com muito mais restrição. Impressionante como essa vida me chama a atenção. E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado, tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão, a vida monástica. Ainda hoje eu estava lendo Thomas Merton, ele dizendo que tudo que a gente precisa para ser feliz já está em nós. Está em nós. Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela que é você mesmo, você próprio, e viver com nada, né? E você não o tem... menos possível. Justamente, você fala isso, me emocionei até nesse momento, que alguém te fala, que um amigo, não sei qual é o padre que te disse isso. O Martim que me disse que rico não é aquele que tem muito, mas rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Para ser feliz. O monge é uma... Isso. Eu celebrei lá com as irmãs do Mosteiro de São João, em Campos do Jordão. Eu vi no seu Snapchat. Os doces que emagrecem, Sim, né, elas os são doces danadinhas. que emagrecem. Quando for lá em Campos do Jordão, ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro que são emagrecedores. Diz que emagrece muita gente na região da cintura. Deus está vendo. É uma beleza. A freirinha prometeu que emagrecia. Sim, eu perguntei para ela, irmã, se emagrece? Mesmo. Ela, aquele sorriso mais lindo do mundo. Muito, padre, emagrece. Biscoitinhos de nata também, que tiram culotes das mulheres, impressionante. Mas eu estava vendo, é claro que elas têm problemas, é claro que não é uma vida fácil lá dentro. Não é nada fácil. Não é nada fácil, é difícil a convivência entre elas, como em qualquer lugar que existe projeto de santidade, as pessoas que se levam a sério têm dificuldade umas com as outras. Sim. E vão lapidando isso no dia a dia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que vida bonita essas pessoas optaram por ter. Porque é um despojamento que nos desconcerta. Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento, ele me faz bem. Sim. Quando eu venço as primeiras horas do desconforto,
que você chega e fala, nossa, não tem aquilo que eu esperava, não tem os recursos que às vezes eu acho que eu preciso para ser feliz, e de repente, É bem isso, né? de repente você não tem, o seu celular fica 3 dias sem funcionar, e você funciona perfeitamente. A gente viver sem. É interessante quando a gente observa que quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente diz para essa coisa, você não me domina mais, né? O desapegar é dizer para esta coisa, agora sou eu que estou te dominando e não você me dominando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar, porque a gente não tem muita noção do quanto esses apegos nos dominam, nos definem, nos aprisionam. Isso que é o bonito. Às vezes eu olhava a vida das monjas e dos monges, eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito. Eu pensava, gente, mas Deus é brabo demais. Como que é isso? Vai dormir 7 da noite, acorda 2 da manhã, come pouco, tudo magrinho, não entendi. E só com a maturidade, devagarinho, eu fui observando que era uma escolha livre em viver com quase nada e ser mais livre ainda por isso. É uma escolha. Então, especialmente... Ele escolhe não ter, né? Escolher não ter. Ele não pôde Exatamente. ter, ele escolheu não ter. E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros. A gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais. Porque a gente se põe à prova, é muito né? pesado. Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta. Mas eu estava te dizendo, tá São Paulo, isso, e em São José dos Campos também, que é a nossa sede, o escritório da Oficina Viva é em São José dos Campos, e esse ano o nosso curso passa a ser num terreno salesiano, na Paróquia Sagrada Família, ali do Padre Silvio. Queridíssimo Padre Silvio, Demais. faz um trabalho lindo, querido pelo povo. Estou né? bem feliz, assim, não adianta, a gente roda, Você tá bem roda. hospedada, viu? Tô com beneditinos, os salesianos, e no Rio de Janeiro também tem Oficina Viva, e ali a nossa sede, nosso lugarzinho onde a gente vai estar esse ano, é ali na Paróquia Cristo Redentor. E onde fica, em Ipanema, pertinho do Arpoador. Nossa, gente, mas ela está muito mal localizada no Rio de Janeiro. Nosso Senhor tem dado, assim, mimos. Eu falo que ele muito Agora, dá e muito cobra também, mas viu? sabe o que é interessante? Quando você tem uma situação assim, uma boa localização, facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer participar. Sim. Porque se você tem um lugar mais central, você proporciona a facilidade do deslocamento. Então, esse ano a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Nós já estivemos em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre, isso nesse curso continuado. Eu ia todos os meses para essas cidades. Você faz um roteiro de itinerante, então. Sua disciplina muitas tem pessoas sido me pediram para voltar para Brasília, para BH, para Porto Alegre, mas esse ano, como eu também tenho que priorizar o lançamento do DVD e ir com o trabalho da Tour Segredos para o Brasil todo e fora do Brasil também, como eu já comecei agora na Itália, então a gente ficou com 3 cidades só, mas graças a Deus a oficina está tendo mais professores também, vamos crescendo devagarinho nesse trabalo. Então, o que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito, dar muita aula e escrever o livro, né, padre? Escrever um livro. Porque tem muita bem-aventurança aí que merece ser partilhada. Sim, se Deus quiser. Ziza, eu acho que o testemunho é o que há de mais arrebatador na vida de um evangelizador. Quando você tem a oportunidade de contar a outro o que Deus fez em você. Uma coisa é você fazer discurso para o outro, tentar convencê-lo pela força do argumento. Pela força do argumento. Qualquer pessoa cria habilidade para isso e faz. Agora, uma vida que merece ser contada, não pode ficar. É o que Jesus dizia, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de pensar que essa vela que ele fala que não pode ficar debaixo da mesa é uma coisa bonita. Não é não. Muitas vezes o que ele quer que a gente tenha coragem de mostrar é aquilo que foi um dia muito penoso para nós e que por acaso hoje está interessante de ser visto. E que precisa, né? Para que todo mundo tenha esperança. É isso, né? Que ilumina. Para que o outro se sinta, meu Deus, ela também passou por isso. Eu acho que isso é o que mais tem me impelido a ouvir esse pedido. Quanto mais verdadeiro a gente se torna, mais as pessoas estão interessadas em prestar atenção no que a gente diz. E nada pode ser mais verdadeiro que a dor, que o sofrimento, que o abandono, que a luta.
Então você ter a oportunidade de escrever o que foi que Deus fez em você, eu acho que é de muita valia. Prometo, gente, promessa aqui na TV para o país inteiro, ok? Vamos trabalhar isso. Escreverei, pode deixar. E Mas que segredos são esses? Me fala. Esses Por segredos. que você quis dizer, colocar esse título? Eu tinha tanta coisa para contar, eu tenho tanta coisa para contar, para escrever, mas não cabe num DVD. Então eu entendi que, como você teve a visita de Deus no dia de Pentecostes lá na Terra Santa e teve uma lucidez através de uma palavra, eu acredito muito que as pessoas que assistirem, elas vão entender os próprios segredos delas mesmas, porque eu não vou conseguir contar todos. Quantas pessoas às vezes me perguntam assim, como foi levantar, Ziza? Como foi começar a vida de novo? Como foi começar do zero de novo? Como foi reconstruir tua história de mulher, tua história artística, tua história de família? Eu não consigo contar isso tudo. Então eu acredito na força poética do DVD. Que a poesia é um cobertor grande e que consegue acolher e aquecer muita gente e muitos espaços da gente mesmo. Então, eu acho que a poesia do DVD vai contar os segredos, mas enquanto quem estiver assistindo não estiver conectado consigo mesmo, que esse é o convite, não vai perceber. Mas como você dizia ontem para mim, né? Emocionado ao ouvir, porque você se conectou também, você estava atento ali àquele momento de lucidez, que é uma graça de Deus, que eu acho que é isso que eu peço a Deus, assim, que as pessoas se contem os próprios segredos e entendam, se deem tempo, se deem respiração quando escutam e quando assistem, né? Para mim, o título é perfeito, porque apesar de ter visto toda a nudez da sua alma ali, continuou tudo em segredo. Porque você conta, mas você não banaliza o que conta. Não. Isso é muito sagrado. Eu tinha que ser Mariana, né? Tinha que ser silenciosa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu escolhi o título Segredos. Porque tem tantos aí, meu Deus do céu. Mas tem coisas que não se dizem. Não. A gente faz a experiência de contemplar. Né? Porque quando eu tenho uma realidade na minha vida, você experimenta isso também. Quando você tem um fato que é difícil demais de ser visto pelos olhos, então... Não é para ser dito, né? Contempla só. Espera que o tempo revele. Isso. Às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de desvendar todos os mistérios, de compreender tudo de uma vez. Não, a vida perde a graça quando a gente age assim. O bom é você recolher uma pedrinha por... devagar. E vai andando aos poucos. Senta, contempla a paisagem. Não tenha pressa em chegar. Os apressados não percebem a beleza do percurso. Não. E está aqui. Não dá para ver correndo, percurso né, padre? Bonito, não. Não dá, Tem que ver né? com calma. Tem que ver com muita calma. É uma proposta de beleza. E beleza a gente digere muito devagarinho. Não é a gente que toca a beleza, é ela que nos toca. Então é uma proposta bem feminina, bem mariana. Eu lembrei do Van Gogh, com aquele amigo dele, naquela cena do filme, né, que o Van Gogh, todo feliz porque recebe um pintor que ele tem muita estima por ele, vai mostrando tudo que ele estava fazendo ultimamente, louco por uma opinião, e o cara só olhando tudo que ele estava mostrando. Aí ele perguntou, e aí, o que você achou? Aí o amigo falou assim, você pinta muito depressa. Aí ele ficou decepcionado, olhou. Aí ele falou, não, é você que olha depressa. Olha só. E aqui é uma obra que a gente precisa olhar muito devagar. Para olhar devagar. Olhar devagar. Para olhar devagar. Bem, se você chegou até aqui, mostra que você está com disposição para mudar. Você cansou de fugir. Esse tipo de atenção é raro, é algo precioso. Deixa nos comentários a sua cidade e, se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem sede por clareza. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.